Você não sabe, mas existem 4 venenos que estão se infiltrando e a irmã Fé e Tulipas vai contar pra nós que 4 venenos são esses. Será que é o veneno da surucucu? Da sucupira? Não, sucupira não é cobra, sucupira é remédio. Vamos descobrir isso aqui agora com ela, Fé e Tulipas. A gente precisa tentar encontrar o que está por trás das tendências que nós vemos nas igrejas modernas e que estão seguindo um caminho perigoso que está cada vez mais se afastando do evangelho. E o problema é que nós acabamos nos acostumando a tal ponto de se tornar difícil enxergar depois que nós já estamos inseridos em contextos assim. E isso porque, superficialmente, soa certo. Mas quando você entende e compara com as escrituras... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com você? Você que está nesse momento lavando uma louça, você que está fazendo o número 2 aí, deixa aí nos comentários, show que estou escutando esse corte, vendo esse corte enquanto eu faço o número 2. Então percebe o caminho que leva. E as raízes de tudo isso estão em algumas das ideias falsas que começam pequenas até que se espalham muitos. E alguém poderia dizer que já se alastrou em grande parte das igrejas. Então por isso, hoje nós vamos explorar os 4 venenos que estão se espalhando na igreja moderna e como consequência estão destruindo o testemunho cristão e a eficácia da vida cristã poderosa. Desde alguns anos pra cá, tem surgido uma teologia da derrota. Ou seja, alguns cristãos pensam que os cristãos têm que perder e que eles vão ser derrotados. Ué? E isso invade tanto a esfera pessoal quanto cultural e a gente vai falar sobre isso. Mas se nos lembrarmos, o Senhor Jesus alertou sobre isso em Lucas 19, quando contou a parábola das minas. Aconteceu que um homem foi viajar e chamou 10 dos seus servos e deu a cada um 10 minas com orientação clara de que eles negociassem até que o mestre voltasse. E quando ele voltou, o primeiro conseguiu render mais 10, o segundo mais 5 e o outro chegou com a sua mina guardada, embrulhada. E no relato bíblico nós vemos que ele tinha uma justificativa de piedade, um falso senso de estar achando que está fazendo a coisa certa. Tá. É porque em algumas traduções, minas é traduzido como talentos, que é moeda na verdade. Tá? Está sendo humilde. Mas ele, na verdade, é chamado de um servo mau. E isso porque, na realidade, a grande questão foi que ele não confiou nas palavras do seu mestre. Ele não foi corajoso e ele não se arriscou por amor a ele. E logo mais a gente vai ver como que essa questão do sentimentalismo também causou tudo isso. Na verdade, eu vou explicar, tá? Essa parábola conta que um senhor, tá? Não necessariamente o senhor, ele foi viajar e deu para 3 funcionários uma quantidade de dinheiro. Talentos ou mina, tá ligado? E aí o primeiro fala, o senhor me deu 1 talento, eu fui lá e virou 10. Aí ele falou, pô, beleza, você fez render, valeu, toma aqui uma grana. O segundo falou, eu não peguei um que você me deu e transformei em 5. Beleza. Aí o último falou assim, olha, como eu sei que você é um cara muito criterioso, né, um cara muito poucas ideias, eu pensei, eu não vou arriscar o dinheiro que você me deu, ele pode ser que eu perca, então eu vou manter ele aqui. Aí na parábola, esse senhor fala assim, porra não, cara, não era pra ter feito isso, era pra ter investido. E aí a parábola finaliza-se com a seguinte frase, a quem muito é dado, muito é cobrado. Tipo, se eu te der era pra você investir, tá ligado? Pra você fazer o rolê. Mas é interessante a gente pensar que fazer isso render. tem acontecido hoje. Era pra investir no CDI. Muitos não confiam na palavra do mestre e usam a desculpa de serem humildes e espirituais para disfarçar essa incredulidade. Ou ainda, desconsideram as palavras do mestre achando que não foi aquilo que ele quis dizer. Então a gente vai explorar quais são essas 4 características venenosas dessa falsa ideia que tem entrado nas igrejas, que Michael Cleary pontua no seu artigo. Claro que vinha aí, né, chat? Claro que vinha alguém, um americano. Pô, tem isso na Bíblia? Tem. Mas, de novo, uma parábola, ela tinha um porquê. Quando Jesus contava uma parábola, ele falava assim, olha, tem um porquê. E tem os links aqui na descrição. E a primeira delas é a negação da agência. Isso acontece em alguns casos porque nós sabemos que a salvação é um presente de Deus. Nós não fizemos nada para merecer a salvação em Cristo, mas nós recebemos como um presente da graça de Deus. Agora, o problema entra quando muitos cristãos param por aí, como se nós somos salvos e não precisamos fazer mais nada.
E talvez você já tenha ouvido algum sermão em que o pregador está falando sobre alguma passagem, por exemplo, os 10 mandamentos, e só a leitura bíblica já te confronta. Mas então, no decorrer da pregação, ele caminha para uma conclusão que diz algo do tipo: eu e você não conseguimos fazer isso, mas Jesus fez tudo, então não precisamos nos preocupar em obedecer, porque afinal de contas nós nunca vamos conseguir. Cara, definitivamente, nenhuma igreja diz isso. Nenhuma igreja. Muito pelo contrário, a evolução natural das igrejas, é só quem tá dentro saca isso. O caminho natural, a evolução natural da igreja é ela se apegar nessas pequenas regrinhas, tá ligado? Então, tipo assim, ó, deveria haver uma pregação sobre a graça e coisa do tipo, ela esquece isso, vamos falar sobre você não deveria namorar. Ela começa a ir pra traços culturais. Você não deveria vestir essa roupa. Você não deveria, tá ligado? Ela vai abrindo mão das paradas espirituais pra ensinar traço cultural. Pra virar um famoso de do's and don'ts, tá ligado? Faça e não faça. Nenhuma igreja diz isso. Olha, já que não somos capazes, chá pra lá. Nenhuma faz isso. E tudo já foi completado. E então termina. E por um lado, soa como se fizesse sentido, porque nós sabemos que Jesus viveu a vida perfeita e morreu em nosso lugar. Mas simplesmente parar aí não condiz com a escritura completa. Porque o Senhor Jesus viveu a vida perfeita e por isso Ele nos dá o seu Espírito Santo para vivermos em santidade. Isso porque, nunca se esqueça, depois da salvação vem a santificação. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos salva para vivermos em santidade. A santidade é o poder do Espírito Santo agindo em nós que nos dá a capacidade de dizer não para o pecado e abraçar a nova vida em Cristo. Mas aqui ela tá dando uma... Ela tá usando um dialeto, né? Uma forma de falar que não explica nada, tá? A Bíblia diz o seguinte, tá? Que quando Jesus morreu, ressuscitou e passou um dia por aqui, depois ele vazou. A Bíblia fala que ele ascendeu aos céus numa nuvem, igual o Goku, tá ligado? E tchau, obrigado. E aí os discípulos, obviamente, ficaram preocupados, porque quando ele falou, vou-se embora, a galera ficou assim, mas se você vai-se embora, não vou ficar aqui? Aí ele falou, enquanto sobe, ele conta essa história. Ele fala o seguinte, relaxa, mano. Eu vou-se embora, mas eu vou deixar alguém aqui. Esse alguém é o Espírito Santo. E ele fala que ele tá aqui pra fazer algumas coisas. Fala que ele tá aqui pra consolar, mas ele também fala que ele tá aqui pra convencer convencer do arrependimento, convencer da verdade, e fala que tá aqui também pra ajudá-los nesse caminho de santificação, que traduzindo santidade na Bíblia é ser separado pra Deus. Então é isso, tá? Ela fala de um jeito como se fosse uma parada muito etérea. E Jesus foi muito claro do que tava rolando. Então, essa saída de negar o poder da santificação é uma saída de negação da agência, ou seja, do nosso papel, da nossa responsabilidade enquanto seres humanos de agirmos em obediência ativa a Deus. Mas não é só assim que essa negação de agência acontece. Outra forma como isso acontece é quando, ao invés de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos claros, nós caímos em algo como estou esperando um sinal. Quando, na verdade, essa frase muitas vezes esconde uma renúncia de responsabilidade. Não sei onde é que ela vai chegar com essa explicação. A gente vai ver aqui mais pra frente. Mas isso é muito comum realmente nas igrejas evangélicas, que é o papo do tipo assim, ó. As pessoas estão esperando sinais de Deus pra coisas muito óbvias, tá ligado? Eu lembro que quando eu dava aula pra novos líderes, eu já fui essa pessoa. Eu lembro que eu dei uma aula específica sobre isso, deixou todo mundo de cabelo em pé. Eu falei assim, vocês vivem a vontade de vocês ou a vontade de Deus? Aí todos os novos crentes, né? Eu vivo a vontade de Deus. Aí o que é a vontade de Deus? A pessoa, não sei, eu vou orar e Deus vai falar. Aí eu falei, o exemplo que eu dava, né? Quando você acorda de manhã, você escova o dente? Todo mundo, sim. Eu falei assim, Deus precisou aparecer e falar pra vocês, escovar os dentes? Todo mundo, não. Então, tem coisa que tá óbvia, né? Aí todo mundo ficou assim, eu acho que o chocolate tá um passo do pecado. E o autor Michael Clary mostra assim: a maneira normativa de Deus trabalhar é aplicarmos os princípios bíblicos às situações do mundo real. E em seguida, orarmos, calcularmos o custo, fazermos o plano, arriscarmos, darmos um passo em fé. É praticamente um Sebrae. E seguirmos adiante. Isso glorifica a Deus, pois o Espírito dele está agindo em sua fiel e corajosa agência
humana. E então a gente chega na segunda característica venenosa, que é Essa- a doutrina do capacho, aquele tapete de pó. Quê? Muitas pessoas caem no engano de buscar uma falsa humildade. Essa falsa humildade tem o homem como o referencial e é caracterizada por uma obsessão de parecer, de ter a aparência de ser humilde. Tem um conto do Machado de Assis que é muito bom. Eu sempre lembro desse conto, mas não lembro o título. Onde ele fala sobre uma conversa entre uma agulha e uma linha, onde elas discorrem sobre a humildade. Cara, eu ainda preciso encontrar isso. É muito bom, maluco. Enquanto a verdadeira humildade, como Clary mostra, é Olha o comentário. Quem tiver fetiche em ser capacho, manda na DM. ter Deus como o referencial que nos leva a cultivar zelo, coragem e ousadia. E é interessante que o autor chama a falsa humildade de doutrina do capacho. Porque Caramba, olha a memória aí no chat. Capaixão da TV Colosso. Caramba, tinha uma musiquinha dela. Capaixão, capaixão, ninguém segura esse cão. Capaixão, capaixão, parece assombração. Era tipo uma lambada, né? Um negócio assim. faz um mix de autodepreciação com versículos fora de contexto e mal aplicados. Como consequência, passa a valorizar a miséria como a maior expressão de cristianismo. A falsa humildade se mostra, por exemplo, quando surge a ideia de que a única Cara, teve um episódio musical da TV Colosso, episódio de Natal, porra, eu lembrei disso agora. Que aí o Gilmar, ele era o assessor do Papai Noel, né? Aí tinha uma musiquinha que era assim, ó. Fazer brinquedo é um segredo. A gente aprende desde cedo com o Papai Noel. Caramba, mano. única maneira de servir a Deus é vender tudo e viver uma vida sem nada. E ainda fomentando uma Pera aí. Não, vou voltar. Pera aí, chat. Pera aí que eu tô... Onde é que isso vai chegar? Eu tô sacando. passa a valorizar a miséria como a maior expressão de cristianismo. A falsa humildade se mostra, por exemplo, quando surge a ideia de que a única maneira de servir a Deus é vender tudo e viver uma vida sem nada. E ainda Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Estou sabendo onde isso está... Eu tô pressentindo onde estamos chegando. fomentando uma reclamação e murmuração pelas bênçãos que Deus dá. Mas veja, quando a Bíblia relata sobre as dificuldades que os primeiros cristãos passaram, não é como um imperativo para passarmos pelas exatas mesmas coisas, mas sim uma demonstração do poder de Deus em meio à oposição do mundo e o que devemos estar dispostos a fazer por amor ao Evangelho. E o autor ainda diz: as Escrituras nos ensinam a nos apegarmos às verdades e às promessas de Deus quando as dificuldades surgirem. E muitas vezes elas surgem. Mas nunca nos diz para buscar as dificuldades como o alvo. Cara, caramba, bicho. Cara, que... Olha só, olha como é contraditório. Ela acabou de falar no veneno número 1 que o veneno número 1 era não fazer aquilo que claramente estava escrito na palavra de Deus. Não foi isso que ela disse? No 2, ela fez exatamente isso. Ela está dizendo, ó, aquilo que diz claramente na palavra de Deus, que, por exemplo, Atos dos Apóstolos fala que os apóstolos, que os irmãos venderam tudo que tinham e dividiram entre si. Tá ligado? Esse compartilhar, que tá claramente sendo dito em Atos dos Apóstolos, tá dizendo assim, não, calma lá, pera aí. Droga, apertei o botão errado, não era isso. Pera aí. O terceiro veneno é Ela está claramente dizendo, calma lá, você não pode se confundir e usar isso pra buscar pobreza, pra buscar dificuldade, não. Caramba, irmã, faz tulipas. para buscar as dificuldades como o alvo. E o terceiro veneno E foi é embora. a teologia do sentimentalismo. O autor mostra que o cristianismo moderno está tendendo para uma abordagem psicologizada, emotiva e introspectiva. Como se o cristianismo no passado não fizesse algo igual, na verdade. Coisas que são bem características dessa era terapêutica que nós vivemos. Era terapêutica? Caralho. Essa me pegou. O que é uma era terapêutica? E o que isso faz? Faz com que pareça uma teologia de uma menininha sentimental.
Se você é uma mulher, você sabe que por volta dos 15 a 12 anos, por aí, muitas meninas costumam ser sentimentais e emotivas e muitas vezes de uma forma desequilibrada. Ô, irmã Faitulipas, você claramente não é casada com nenhuma mulher, né? Porque achar que é só nessa fase aí... E o problema é que muitas vezes, especialmente meninas nessa faixa etária, acabam colocando os seus sentimentos... Não que meninos também não sejam sentimentais, tá, gente? A gente é sentimental, porra, né? Às vezes eu tô aqui e eu fico me lembrando assim, do nada, daquela música assim, ó. Você vai ouvir minha declaração de amor. Eu fico, porra, que música boa. Ontem eu tava me lembrando daquela música assim, ó. Mil corações deixados no portão. Tava nesse pique, porra, do nada. E as suas emoções como se fossem a regra e o norte e o guia para tudo aquilo que elas irão fazer. Ao Olha aí, ó, eu sou sentimental, ainda penso nela, porra, é verdade. invés de pensarem sobre a situação, calcularem e fazerem alguma estratégia direcionada. E o problema surge quando nós colocamos essas coisas como a base da nossa vida cristã. Quando nós colocamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que a gente sente que é a verdade, como se fosse o norte, ao invés de seguirmos pela palavra de Deus. Mas quem faz isso? Eu não entendi, irmã Faitulipa. Isso aí tá biruleibada. Ou ainda, quando por causa dessa tendência sentimental, nós acabamos selecionando os versículos que condizem com os nossos sentimentos, que Isso aí todo mundo faz, irmã Faitulipas. Isso aí você sabe que até as lideranças fazem isso muito. agradam os nossos sentimentos, deixando outros de lado. E como cristão, você sabe inevitavelmente que isso não vai ter um bom êxito. Porque todas as vezes que nós tentamos usar a Bíblia para justificar os nossos sentimentos, ao invés de ter a Bíblia como o norte de tudo para o que fazemos, nós acabamos caindo em mentiras das nossas emoções. E o problema dessa teologia do sentimentalismo é que começa a agir... Pô, interessante que ela fala teologia do sentimentalismo como se houvesse todo um campo novo onde se ensina a Bíblia a partir de sentimentos só, né? Isso não existe. Como se os sentimentos e as emoções fossem as verdadeiras expressões de cristianismo. Mas se a gente comparar esse pensamento com a palavra de Deus, vemos que não existe fundamento para uma vida cristã ultra sentimental. Claro que não, é porque você criou isso não existe no mundo real. Isso é muito perigoso porque acaba deixando a igreja mais afeminada e alienando os Igreja afeminada? homens masculinos. Por exemplo, isso me ocorreu algum tempo atrás. Já aconteceu com você de estar cantando um louvor, e geralmente desses mais novos, e de repente você se dá conta que a letra ela é muito mais pra feminina? Isso se mostra, por exemplo, quando a letra não enfatiza os atributos de Deus como a justiça, ou quando coloca os sentimentos como ponto de referência da música, ou quando ainda fecha os olhos para o fato de que o Senhor Deus é o Senhor dos Exércitos. Que biruleibada. Um termo que carrega em si força e poder. Lá no Velho Testamento, né? Volta pro Novo Testamento e fala como é que era Deus. E esse título alegra e anima e conforta qualquer cristão, e isso em situações diferentes. Mas as tentativas sentimentais ignoram isso. Elas tentam tirar o elemento poderoso da vida cristã. E ainda tem outra forma de como esse sentimentalismo toma espaço dentro de... Aí corta pro Novo Testamento quando Jesus disse assim, ó, Jesus, Filho de Deus, que falou assim, vocês acham que vocês conheceram a Deus, mas vocês não conheceram não, tá? Ele manda essa pílula, ele fala assim, se alguém te tomar a sua capa, você oferece a outra também. Se alguém te der um tapa na face, você oferece o outro. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, você vai andar 2 com ele. Olha, isso aí é deixar de mão, né? Contextos cristãos. Que é aquela tendência que muitas vezes a gente cai, muitas vezes com boas intenções, que é de achar que tudo é um ídolo do coração, e isso acaba gerando um ciclo, a caça de uma introspecção, que na verdade se torna uma desculpa para omissão. E o autor do artigo ainda conta uma história interessante de uma jovem da sua igreja que se recusou a cantar no grupo do louvor por medo de transformar isso em um ídolo. Ou seja, ela resolveu enterrar o dom dela por medo de um sentimento que nem sequer tinha acontecido. Mas ela devia ser jovem, né? Porque o jovem é confuso, porra. O jovem artista é maluco. Eu me lembro, chat, que eu já ouvi histórias de igrejas
em que os cantores do altar, né, eles cantavam de costa pra evitar a adoração a si mesmo. Umas biruleibadas assim, tá ligado? Por um lado, isso pode parecer humildade, mas pelo fato dela ter colocado a si mesma no centro e não a glória de Deus e a bênção que Deus tinha dado a ela, isso se tornou uma falsa humildade. Você tá entendendo que você tá... Cara, que loucura. Por isso é tão importante que a gente entenda a necessidade do discernimento na vida cristã e de não nos deixarmos levar por emoções. Rapidinho, já Ai! Peraí, cadê? dando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você ver aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E assim a gente chega na quarta característica venenosa que tem se alastrado hoje, Pessoal, que é o prazer na auto-humilhação. como assim? Quer aí? Como assim prazer na auto-humilhação? Você já deve ter percebido que muitas pessoas que têm as características que a gente foi falando nesse vídeo até aqui, elas buscam uma imagem de espiritualidade Me humilha. que agrade grupos progressistas. E eles acham que fazendo isso estarão conquistando. Sabe às vezes quando você tá ouvindo alguém e de repente essa pessoa começa a fazer ênfases de esquerda, aparentemente do nada? E isso, na verdade, Atenção! 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 ênfase de esquerda, hein? só mostra que ela está tentando conquistar o respeito de progressistas. E o Michael Clary explica que a consequência é que isso cria um discurso para tentar contextualizar o evangelho, colocando ênfase nas prioridades da esquerda e se omitindo em assuntos necessários, como, por exemplo, a definição bíblica de casamento. A definição bíblica de casamento. Mas a definição bíblica, ela é importante pra lei ou pra quem é crente, irmã Feitulipas? E o que a Bíblia diz sobre o aborto. O que a Bíblia diz sobre o aborto, irmã Feitulipas? Como alguém que leu a Bíblia várias vezes, eu sei de algumas coisas sobre aborto. Ela também fala várias... Cara, irmã Feitulipas, não é que as pessoas se omitem, muito pelo contrário. Eu acho que o que a gente mais tem é gente que estudou pouquíssimo dando opinião, tá ligado? Gente que tem... Sabe qual é a maior dificuldade do cristão, do evangélico, principalmente? Eu falo como alguém que veio de lá. É a dificuldade de entender que você não tem todas as respostas. Isso é uma dificuldade. E logo, se eu não tenho todas as respostas, o caminho natural como um cristão é buscar essas respostas em oração. Usando os exemplos bíblicos. Como é que os grandes profetas bíblicos buscaram resposta em oração sobre as questões? Com jejum e oração. Jejum de verdade. Não é esse papinho de, estou de jejum de celular. Isso aí é papinho. Estou de jejum de TV. Não. Era jejum mesmo. Os caras ficavam sem comer dias e sem beber a fim de ter uma resposta. Isso ninguém faz. Aí ficou esses papinhos de, não, eu li um livro, né? Do John Brian Fulano da Silva, que ele tem uma opinião a respeito, que geralmente é uma opinião medrosa, tá? Opinião medrosa, porque inclusive os grandes profetas bíblicos, que todo mundo puxa o saco, eles tinham uma coisa que ninguém hoje em dia tem. Eles tinham coragem de falar não o senso comum. E quando eu falo senso comum, não é o senso comum pro povo, não. Era o senso comum da igreja, tá ligado? Porque senso comum contra o pecador, foda-se, não tem nada demais aí. Agora, o senso comum contra a igreja, aí eu quero ver quem tem coragem. Ninguém tem. Isso é o que Joe Rigney aborda como sendo o medo do olhar progressista. Em outras palavras, muitos cristãos agem como se tivesse um progressista vigiando tudo que eles fazem, Discordo, muito pelo contrário. O cristão sabe que dentro daquele ambiente evangélico, na maioria das vezes, não tem nenhum olhar progressista. Ele tá pouco se lixando, muito pelo contrário. É lá que ele fala os maiores absurdos. no testemunho deles como cristãos, e esse olhar acaba moldando tudo o que essa pessoa fala e a forma como ela aborda os assuntos mais necessários do nosso tempo. E geralmente isso faz com que ela não tenha uma abordagem mais bíblica. Você quer ver? Ó, quando eu estava na igreja lá, o assunto que deixava os cristãos assim, arrepiadinho, né? O jovem cristão convertido era assim: tatuagem é de Deus ou não é? Aí a galera falava assim: tatuagem é pecado, né? Tatuagem é pecado, né? Tatuagem é pecado. Aí eu sempre dava a minha resposta baseada em tudo que eu li na Bíblia. Depende. A tatuagem condenada pela Bíblia, tatuagem entre aspas, é um versículo que fala o seguinte: não farás marcas no seu corpo em homenagem a mortos. É o capitalismo, o bagulho é... Aí eu te pergunto, tu fez tua tatuagem pra homenagear um morto?
E quando fala homenagear, tá falando literalmente para adorar morto. Você fez nesse sentido? Se não fez, então talvez não. A Bíblia vai falar lá em Salmos que Deus diz assim, ó: eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Como é que escreve na palma da mão? Não é tatuagem, não? A Bíblia fala que Jesus, no Apocalipse, tem escrito na coxa esquerda: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Escrito como? Se tá escrito na coxa, não seria uma tatuagem, não? Você tá vendo como é dúbio? Essa ousadia de admitir que é dúbio que o cristão muitas vezes não tem. E não tem por quê? Porque ele é medroso e também porque não lê Bíblia. E mais enfática, e sim faz com que ela tenha uma abordagem mais conformada a este mundo e menos bíblica. E ainda faz com que, por causa do medo desse olhar, comece a criticar os cristãos bíblicos, dizendo que eles... Cristão? O que é um cristão bíblico, irmã Fai Tulips? Agora eu fiquei curioso. O que é um cristão bíblico? É um jeitinho de falar, né? Esses não são dos nossos, né? Só são dos nossos cristãos mesmo quem lê a Bíblia. A maioria não lê, você sabe disso? causam divisão. E o Clary pontua que isso faz com que os cristãos não estejam dispostos a tomar posições impopulares ou ações ousadas se isso for motivo de desprezo por parte do mundo descrente. Assim, a sua inação é justificada como uma preocupação com evangelismo. Então, a negação da agência, a doutrina do capacho, a teologia do sentimentalismo e o prazer da auto-humilhação só podem ser vencidos com uma verdade bíblica, a verdade do poder do Espírito Santo. Essa verdade nos lembra que nós temos o poder dado pelo Santo Espírito para vencermos o pecado e vencermos as mentiras do mundo. A Igreja de Cristo é poderosa porque o noivo é poderoso. Os cristãos juntos são poderosos. Não devemos ter o receio de sermos menos espirituais se formos ousados. O cristão não é poderoso. Ai, olha como é uma descaracterização bíblica. Tem um versículo que fala assim, ó: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, não é que o cristão é poderoso, cara. Não por si só, tá? Ele é poderoso minimamente no sentido de que ele acredita num Deus que tá a fim de salvar ele e o mundo. E é tão doido, né? Porra, eu acho triste, tá ligado? Porque o que a gente vê aqui é um ensino teológico do tipo, olha, nós somos de uma galera super poderosa, então olha como nós somos privilegiados. Por ser cristão, eu sou super privilegiado. E a Bíblia caminha num caminho bem, bem diferente disso, tá ligado? Deus não encara os seus como um privilegiado em si. Ele encara assim, ó, vocês são privilegiados porque eu tô compartilhando com vocês coisas que eu não compartilho com os outros, mas para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Compartilhar isso com o resto das pessoas. E não ficar nesse papinho de que, olha, nós somos superiores, hein? Olha, nós somos superiores. Ousados e corajosos em prol do Evangelho, porque Jesus nos chama a sermos ousados. Imagine, por exemplo, o profeta Elias. Elias zombou dos profetas de Baal, zombou do próprio Baal, e tudo isso para ajudar o povo israelita a entender a tolice da idolatria. Ele não teve medo de ser ousado, e por causa disso, Deus foi glorificado através da vida dele. Olha só, o que ela não te conta é que a ousadia dele foi tão doida que ele foi procurado, ele teve que passar um tempão escondido, e Deus teve que alimentar ele com corvos que vinham lá com comidinha no bico e falavam, come aí, mas fica fugido aí, que senão o povo vai te matar. Você entende que ao ignorar esse lado da história, ela faz pro crente novo, que não lê Bíblia, achar que, porra, se eu sou de Deus, eu vou vencer, sabe, eu vou vencer igual Naruto? Não vai, amigo. Não é simples assim, não. Tem sacrifício pra cacete. Na verdade, a Bíblia vai sempre nos mostrar que a vida cristã, ela é muito mais sacrificiosa do que qualquer outra coisa. Não é esse passeio no parque aí, não. O autor ainda conclui dizendo: o futuro pertence aos homens e mulheres cristãos que vivem com ousadia e destemor na liberdade e na graça do Evangelho. Muito pelo contrário, o que Jesus disse que é quem deveria importar, ele falou assim, olha, sabe de uma coisa? Em última instância, vocês não deveriam temer quem machuca o corpo. Por quê? Porque o corpo vai morrer mesmo. Vocês tinham que ter cuidado com quem pode pegar a almazinha de vocês e jogar no inferno. O que ele tava dizendo é que, mano, nessa vida aqui, de certo modo, tá ligado? É meio ferrado. Esses homens e mulheres sabem que este é o mundo do nosso Pai. Cada centímetro quadrado... Não que você não deva buscar justiça aqui, mas com a certeza de que existe uma justiça muito maior, tá? E que essa justiça, pra quem se diz crente, ela deveria ser colocada na mesa, tá ligado? Do universo é dele, e ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Entender o poder do Espírito é algo que nos transforma,
de dentro para fora e nos faz conseguir agir de uma forma a buscar uma santificação de forma ativa e nos ajuda a termos coragem de buscarmos ajudar outras pessoas a entenderem e amarem a verdade do Evangelho. Se você quiser um material para te ajudar nisso de forma bem prática, eu recomendei recentemente o livro Assuma o Controle da Sua Vida, do Richard Gantz, em que ele explica como buscar esse poder do Espírito na Que é o nossa segredo vida. bíblico É um material do domínio próprio. reformado, bíblico, muito, muito sólido, que eu estou relendo de tão bom que ele é. Isso é interessante porque E a Bíblia, irmã? entender esse poder do Espírito nos ajuda a vencer as tendências atuais. Tendências? Porque o mundo de hoje, tudo é tóxico, tudo tem que ser em torno do que eu quero, então acaba virando um egoísmo que a sociedade aceita. Mas se você quiser entender como que a palavra de Deus e o domínio próprio nos ajudam a vencer isso, clica nesse vídeo aqui, que nele a gente conversa bastante com base nesse livro aqui. Espero que você tenha gostado, não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem. Tá aí, irmã Fé e Tulipas, mandando mais a sua pio. Se inscreve nesse canal, que aqui tem vídeo também todo dia, de segunda a sexta. Para a glória do YouTube, capitalismo maldito. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Droga.